Paz e bem, sou Paulo da Costa Paiva, leigo professo na Ordem Franciscana Secular e também idealizador da mídia digital Partilha Franciscana. Essa mídia digital que você encontra aqui no Instagram, como também no Facebook. Temos a nossa página, nosso grupo e também temos o nosso canal no YouTube, como também o blog Partilha Franciscana. Lá você vai encontrar material, informações, vídeos, curiosidades relacionadas à mística franciscana, especialmente a Ordem Terceira Franciscana Secular. E nessa acolhida franciscana, estamos comprometidos, nesse primeiro momento, a contar a história de Francisco de Assis, nosso pai seráfico, fundador da grande família franciscana, na qual se encontram as três ordens. A ordem primeira, que são a dos frades menores, a ordem segunda, que são a das clarissas, e também a ordem terceira, onde nós encontramos a ordem franciscana secular e a TO, a terceira ordem regular. E nessa biografia de Francisco, segundo o biógrafo Tomás de Celano, vamos para o 18º capítulo. E para iniciar, vamos começar com o sinal da cruz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O título é o seguinte: do carro de fogo e do conhecimento que o bem-aventurado Francisco tinha das coisas ausentes. Porque caminhavam com simplicidade diante de Deus e com segurança diante dos homens, nessa ocasião mereceram os frades a alegria de uma revelação divina. Olha lá. Certa noite, inflamado pelo Espírito Santo, estava cantando suplicante o Pai Nosso, numa melodia religiosa, pois não rezavam só nas horas marcadas, mas em qualquer hora, uma vez que não tinha preocupações terrenas. Quando numa noite, o bem-aventurado Pai se ausentou corporalmente deles, lá pela meia-noite, quando alguns frades descansavam e outros rezavam em silêncio com devoção, entrou pela pequena porta um rutilante carro de fogo. Deu 2 ou 3 voltas para cá e para lá na casa, tendo sobre ele um globo enorme que era parecido com um sol e iluminou a noite. Os que estavam acordados se espantaram, os que estavam dormindo se assustaram, pois sentiram uma claridade não só corporal, mas também interior. Reuniram-se e começaram a discutir entre si o que seria aquilo. Por força e graça de toda aquela luz, cada um enxergava a consciência do outro. É uma experiência muito assustadora. Assim, totalmente diferente do comum. E vamos dar continuidade. Compreenderam, afinal, e souberam que a alma do Santo Pai brilhava com tamanho fulgor que, sobretudo, por sua pureza e por seu zeloso cuidado pelos filhos, tinha conseguido de Deus a graça desse enorme benefício. Muitas outras vezes tinham comprovado por sinais manifestos que o segredo de seus corações não era desconhecido por seu Santo Pai. Quantas vezes, sem que ninguém dissesse, mas por revelação do Espírito Santo, soube o que estava fazendo os frades ausentes, manifestou segredos de seus corações e penetrou nas consciências, a quanto aconselhou em sonhos, dizendo o que devia fazer ou deixar de fazer, a quanto que estava manifestamente bem no presente, previu males no futuro. Da mesma maneira, previu para muitos o fim de seus pecados e lhe anunciou a graça da salvação. Houve até um que, distinguindo por especial espírito de pureza e simplicidade, pôde ter a consolação em contemplar de maneira especial, não dada a outros. Esse capítulo é um pouco longo, mas é totalmente baseado nessas experiências
de Francisco ou daqueles que conviveram com Francisco, experiências que vai além do natural, que muitas vezes é considerado sobrenatural. Então vamos lá, continuar. Vou contar um caso entre muitos que soube por testemunha de confiança. No tempo em que Frei João de Florença foi feito por São Francisco ministro dos frades da província e estava celebrando o capítulo dos frades daquela província. O Senhor Deus-lhe abriu a boca para falar, com a piedade costumeira, e fez todos os frades ouvirem com benévola atenção. Havia entre eles um irmão sacerdote, célebre pela fama e mais ainda pela vida, chamado Monaldo, e sua virtude, fundamentada na humildade e auxiliada pela oração frequente, era protegida pelo escudo da paciência. Estava participando do capítulo também Frei Antônio, a quem o Senhor abrira a inteligência para compreender as Escrituras, o que falava de Jesus a todo o povo com palavras mais doce do que mel. Quem será esse Frei Antônio? Será que era Santo Antônio? Enquanto o Frei Antônio estava pregando com o máximo fervor e devoção aos frades sobre as palavras, Jesus Nazareno, rei dos judeus, o referido Frei Monaldo, olhou para a porta da casa em que os frades também estavam reunidos e viu com seus próprios olhos o bem-aventurado Francisco elevado no ar, com a mão aberta em cruz, abençoando os frades, parecia todo cheio de consolação do Espírito Santo, e pela alegria da salvação concebida, tivera muita certeza que ouvira acerca da visão e da presença do Pai Gloriosíssimo. A gente observa aqui que Francisco, pela sua entrega, pelo seu chamado e pela sua vocação realmente, verdadeiramente vivida, Deus se manifestava de uma forma considerável, né? De uma forma marcante. Boa noite, paz e bem, a Moisés, irmãozinho. De uma forma consideravelmente marcante. Francisco já transcendia sua realidade. Ele já não mais sabia se estava em que situação se encontrava. Às vezes ele estava entre os frades, numa vida temporal, mas às vezes ele estava numa outra realidade. E isso acontecia em momentos que menos esperavam. Ele entrava numa situação de um profundo transe místico. Não é aquela coisa levado pela emoção, levado pelo sentimentalismo. Era um aprofundamento da sua espiritualidade que levava a transcender uma realidade além da nossa. E isso era demonstrado assim, de forma rotineira entre os frades. Era algo assim que mexia com o íntimo dos frades que convivia com Francisco de Assis. Para confirmar que conhecia os segredos dos corações, vou escolher entre muitos um caso que está acima de qualquer dúvida. Um frade chamado Ricério, nobre de nascimento e mais ainda por sua vida, que amava a Deus e fazia pouco de si mesmo, queria piedosa ardentemente conseguir todo o afeto do Santo Pai Francisco, e por isso tinha muito medo do que o santo deixasse de gostar dele por algum motivo oculto, privando-o assim do seu afeto. Muito timorato julgava o frade que aquele quem São Francisco muito amasse seria digno de merecer a graça de Deus. Pelo contrário, achava que merecia o castigo do juiz eterno, aquele que não merecesse sua benevolência e atenção. Estava sempre pensando nisso, até falava consigo mesmo em silêncio, sem revelar a ninguém o seu segredo. Um dia, quando o Santo Pai estava rezando em sua cela e o referido frade apareceu por ali perturbado pelo seu pensamento de sempre, o Santo de Deus teve o conhecimento tanto de sua chegada como de sua preocupação. Imediatamente mandou chamá-lo e lhe disse: Filho, não te deixa perturbar por nenhuma tentação, nenhum pensamento te angustie. Eu gosto muito de ti e pode ficar sabendo que está entre os que eu mais estimo e és digno de minha amizade. Podes vir aqui quando quiser e falar comigo com toda a confiança. O frade ficou admiradíssimo e aumentou sua veneração.
começou a crescer com confiança ainda maior na misericórdia de Deus na medida em que cresceu na amizade do Santo Pai. Como deve ser duro suportar sua ausência, Pai Santo, por quem já desanimou de encontrar outro igual a ti nessa terra. Rogamos que ajude com tua intercessão os que vê envolvidos nos laços do pecado. Estava cheio do espírito de todos os justos, previu o futuro e conhecia o presente. Apesar disso, sempre destacava pela simplicidade para fugir da vanglória. Isso aqui é um comentário do Tomás de Celano, né? E ele conclui assim o capítulo 18º. Mas voltemos atrás para retornar à ordem histórica. Aí já é cenas do próximo capítulo 19. Mas voltando aqui ao capítulo 18, aqui ele fala de algumas características, alguns dons de Francisco, né? Ele de uma certa forma, ele na sua sensibilidade mística, ele percebia os pensamentos, a sensibilidade do coração de cada frade que com ele convivia, né? Aqueles que estavam em paz, que estavam em harmonia com Deus, aqueles que estavam perturbados com alguma tentação, com algum pensamento. Então Francisco, ele tinha uma sensibilidade muito aguçada e ele tinha uma intonização, uma sintonia muito forte com o divino, com a realidade transcendente. Uma realidade transcendente que aguçava essa sua sensibilidade, o que estava ao seu redor. Então, além de algumas manifestações surpreendentes, como fala aqui do começo do capítulo, onde todos os frades viram algo que até hoje é difícil de explicar o que aconteceu naquele dia. Mas podemos dizer que essa convivência com Francisco levou a todos a ter, principalmente a quem se abriu verdadeiramente, a ter essa experiência profunda com Deus, né? Essa convivência profunda e marcante da mística divina pelo intermédio do pai seráfico Francisco. E esse testemunho se prolongou, porque após sua morte, todos esses relatos foram contados e anotados, tanto para os biógrafos, como também pela beatificação e santificação de pai seráfico, que não demorou muito. Eu não tenho uma certeza absoluta, mas ele foi um dos santos mais rápidos a ser canonizado na história da igreja. Eu não sei, eu não vou lhe dar a certeza, mas se ele não for ele é um dos que foi rapidamente canonizado. Então a gente tinha toda uma necessidade de conhecer a história, a biografia, desenvolver tudo isso, né? Paz e bem, irmãos franciscana SSCJ, paz e bem. Se sinta acolhido aqui nessa acolhida franciscana. E voltando ao assunto, aí já está vindo aquela tosse chata. Aqueles que conviveram com eles relataram toda a sua convivência, toda a experiência, todo o diálogo que tiveram com o pai seráfico, todo o testemunho ocular dos acontecimentos dele, porque isso foi tanto importante para desenvolver a biografia dele, como também para os documentos necessários para a beatificação de São Francisco de Assis. Então, hoje, concluindo essa história, esse capítulo de sua biografia. Perdão, povo, vou beber um pouco d'água. Minha garganta às vezes incomoda e a minha inspiração fica um pouco difícil. Isso tudo é causado pela minha asma. Então basta alguma poeirinha para começar a incomodar a minha garganta. Mas voltando, esse capítulo foi mais para testemunhar a mística, a intimidade profunda que Francisco tinha com Deus, com Cristo, por intermédio do Espírito Santo.
Era uma intimidade tão grande que a sua manifestação era algo nítido a todos aqueles que conviviam, ao ponto de eles se surpreenderem, de se ficarem abismados com toda aquela experiência. Então, para dar continuidade ao nosso encontro, já é de costume a gente fazer aquela exortação, aquela oração ou louvação escrita pelo nosso próprio São Francisco de Assis. Então, eu já vou remarcar novamente o capítulo para a gente não perder. O nosso próximo encontro é no capítulo 19. Vou lhe mostrar novamente, aí vai ficar ao contrário na tela. Aqui é a partilha franciscana, tá entendendo? Partilha franciscana, quer dizer, Fontes Franciscana. Partilha franciscana é nosso canal. Fontes Franciscana. Esse livro você encontra em qualquer livraria católica. Esse aqui é o mais popular, tem um preço mais acessível. Você pode encontrar que tem diversos escritos da espiritualidade franciscana, tem escrito de São Francisco, tem as suas biografias, tem as regras, tem a regra bulada e não bulada da ordem da ordem dos frades menores, tem a ordem, as regras da segunda ordem, as regras da terceira ordem e por aí vai. Tem histórias diversas e relatos diversos relacionados a Francisco e a espiritualidade franciscanas. E para todo aquele que quer se aprofundar e conhecer um pouco mais de Francisco de Assis, recomendo As Fontes Franciscanas como um livro de cabeceira que você possa ler diariamente. Então vamos lá. Já que hoje estou de cinza, uma vestimenta mais de penitência, vamos orar a oração diante do crucificado. Essa oração Francisco fazia muito diante da cruz, principalmente aquela cruz de São Damião, quando ele ficava horas e horas, dias por dias, em vigílias, em silêncio, em retiro, diante da cruz de São Damião, na capelinha. Boa noite, Daniel, paz e bem. Na qual também o próprio Cristo fala para ele, né? Francisco, reconstrói a minha igreja. E essa oração ele fazia diante da imagem e a escreveu e deixou essa obra para nós. Simples, mas profunda, que é o seguinte: oração diante do crucificado. Altíssimo glorioso Deus, ilumina as trevas do meu coração. Dai-me uma fé reta, uma esperança certa, uma caridade perfeita, senso e conhecimento, para que faça o teu santo e veraz mandato. Amém. Pequenininha, mas profunda e objetiva. Então, para finalizar o nosso encontro de hoje, e segunda-feira tem mais. A gente dá uma paradinha no sábado e domingo, mas na segunda-feira voltamos, de segunda a sexta, até concluir essa biografia de São Francisco de Assis, segundo Tomás de Tecelano, que são 30 capítulos, vamos para a 19ª e por aí vai. Depois a gente vai pensar em novos projetos. Então vamos lá, rezar a Ave Maria, essa é a nossa advogada, segundo o nosso Pai Francisco, nosso Pai Seráfico, advogada da família franciscana, das ordens franciscanas. E juntos vamos rezar essa Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Francisco, Pai Seráfico, rogai por nós. Estaremos sempre reunidos em nome de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Paz e bem.